Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro que nós estamos expondo, meditando e procurando aplicar na nossa vida já há vários meses aqui na igreja. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 3, e hoje nós vamos aos finalmente dessa carta. Vamos encerrá-la hoje com os versos de número 14 a 18. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 3, 14 a 18. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pai amado, nosso Deus, essa é aquela hora, Senhor, do culto, em que a nossa alma se enche de expectativas, Senhor, porque podemos vir a ser alimentados na alma por meio da palavra do Senhor. O Senhor sabe o que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, e nós oramos ao Senhor, todos nós como igreja, para que apesar de nós, todos, o que fala, o que ouve, o Senhor possa superar nossas limitações e deficiências com Teu Espírito Santo e ministrar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que semana foi essa, hein? Já acabou, tem certeza? Me digam, acabou a semana, porque parecia que não ia acabar nunca. Uma semana cheia de sobressaltos, de expectativas, de tensões, de ansiedades nesse país. E a gente termina a semana com uma sensação desconfortável, né? Porque uma das coisas que está de fundo de tudo isso que aconteceu é, afinal de contas, o que é a justiça? O que é o direito, o que é a verdade, porque uns dizem uma coisa, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro lado, uns dizem que é de um jeito, outros dizem que é de outra maneira, e estamos vivendo e sofrendo as consequências de viver numa sociedade pós-moderna que relativiza tudo, inclusive o direito, inclusive as leis, ao sabor das conveniências dos grupos políticos, dos poderosos, desse país. Honestidade, moralidade, consciência, a gente vê que está em baixa no nosso país, não só aqui, de modo geral isso. A gente vê prevalecendo cada vez mais a maldade, o egoísmo, corrupção, violência, tudo isso para fazer rodar um mecanismo de poder, de dinheiro, e a justiça e a verdade vão sendo relativizadas na nossa sociedade. E isso tudo gera um grande sofrimento para quem pensa não nos interesses de personalidades ou grupos de poder nesse país, mas para quem pensa o país, para quem pensa a sociedade. A gente fica realmente se perguntando se agora vai, né? Se agora as coisas vão se encaminhar de alguma maneira, mas a gente sabe que não vai ser bem assim. O texto bíblico que nós lemos, ele faz um convite para nós. Se nos incomoda isso que nós vemos na sociedade, a questão é, e na igreja, e no meio do povo de Deus, como nós temos lidado com estas questões que estão, de certo modo, relacionados à verdade, à ética, à doutrina, à vontade de Deus. Como nós estamos vendo essas questões, nós a temos reconhecido, temos relativizado, temos procurado ser submissos à lei, à vontade de Deus,
a nossa meditação final nessa carta hoje será exatamente nesse sentido. Se nos incomoda o que está acontecendo fora da igreja, vamos olhar para dentro do nosso coração, das nossas casas, famílias cristãs, dentro da nossa igreja, e vamos procurar então uma maneira de nós de fato vivermos de modo diferente desse, que tanto mal tem feito ao país, ao mundo, porque isso não é um privilégio exclusivamente brasileiro, o que a gente está vendo acontecer por essas coisas aí da soberania de Deus. Numa semana nós tivemos 3 ex-presidentes no mundo, ao redor do mundo, sendo ou investigados ou condenados a 12, 24 anos de prisão. Então vamos olhar para dentro, precisamos olhar para dentro, e eu quero então perguntar isso, começar com essa pergunta: o que não pode faltar em nossa vida para nós não ficarmos parecidos com esse mundo transtornado, com esse mundo rebelde que está à nossa volta, do qual nós fazemos parte, podemos estar sendo influenciados inclusive por eles. Eu espero que ao longo da nossa reflexão na palavra do Senhor fique claro que a igreja de Deus precisa se diferenciar do mundo sem Deus que vive ou que está à nossa volta. E para isso então nós vamos procurar extrair desse texto palavra de Deus para nós, voz de Deus para o nosso coração, algumas atitudes que são essenciais para esse diferenciamento que estão aqui na palavra do Senhor. O primeiro essencial, vamos dizer assim, para nós sermos aquilo que Deus quer e nos destacarmos ou nos diferenciarmos dessa sociedade que se corrompe à nossa volta, nós precisamos ter reverência com a palavra de Deus. Isso está bem claro aqui nessa passagem, no fechamento da segunda carta de Tessalonicenses. Reveja comigo o verso 14, por favor. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo destaca aqui a relação de obediência ou rebelião em relação à palavra de Deus que ele trouxe, inclusive deixou registrado nesta que foi a sua segunda epístola. Como a gente está terminando a carta, vamos só lembrar de uma coisa importante que dá a moldura para esse versículo que nós acabamos de ler aqui. O que estava acontecendo lá em Tessalonicenses é um fenômeno que hoje em dia tem até um nome para ele, chamado fake news, mas que estava acontecendo também em Tessalônica. Eles estavam falando que Jesus já tinha voltado, e como eles não tinham Google para conferir com rapidez se era um boato ou não era, a mentira estava colando, estava pegando, ao ponto de alguns inclusive falar: bom, Jesus voltou, já não há mais nada a esperar, já aconteceu, e pararam de trabalhar e começaram, bom, quem não trabalha não tem dinheiro, na hora que o dinheiro secou, começaram a ir de casa em casa, filando a boia na casa dos irmãos que ainda estavam trabalhando, e como não tinham o que fazer, começaram a falar mal dos outros, fofocar e coisas do tipo. Quem não trabalha, dá trabalho, não é verdade? E isso estava acontecendo ali. Veja só que aqui nós temos um princípio infalível: doutrina errada gera vida errada. Ideias resultam em consequências. Então, quando nós cremos mal, cremos equivocadamente, isso vai repercutir negativamente na nossa vida, e era o que estava acontecendo. E Paulo já havia ensinado sobre isso na primeira carta, já havia tratado, nós não vamos ler para não nos delongarmos aqui, mas em 1 Tessalonicenses 4, 10 a 11, Paulo já tinha ordenado essa questão de trabalhar, de buscar o seu próprio sustento, e nada. Veio a segunda carta porque a coisa não se resolvia, e Paulo estava receoso, inclusive, de que ia ter gente que ainda não ia obedecer a instrução apostólica. Ele diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra de novo, então vocês vão ter que tomar algumas providências aí em relação a essas pessoas rebeldes. Meus irmãos, reverência para com a palavra de Deus é um ingrediente, uma atitude necessária se nós queremos de fato sermos
diferentes, não pelo prazer de ser diferente, né, por mero moralismo ou legalismo, mas para vivermos de modo digno da vocação, do chamado de Deus para as nossas vidas. Isso significa, meus irmãos, que a palavra de Deus é lei para o povo de Deus. É assim que nós temos que ver a palavra do Senhor, com total reverência, com total submissão, e não, de novo, por um medo de um Deus implacável, cruel, mas por uma relação de amor e amizade que nós temos com Ele. Jesus disse isso: olha, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha lei, os meus mandamentos. O salmista expressou isso séculos antes de Jesus, quando ele disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Essa é uma atitude diferenciada, meus irmãos, que nós vemos hoje na sociedade uma predisposição a se rebelar contra autoridades, contra leis, contra mandamentos, contra regras, contra normas, uma sociedade anárquica, antinomista, a que nos cerca, caminhando para o caos, para a decomposição social, e nós encontramos na palavra de Deus um direcionamento bastante diferente desse que aqui nós temos na carta do apóstolo Paulo. Nós precisamos ter reverência que se traduza em obediência à palavra de Deus. Vocês já ouviram falar aquilo que C.S. Lewis disse a esse respeito? Ele disse assim: no final das contas, só há duas espécies de pessoas no mundo: aquelas que dizem, Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas para quem Deus diz, ok, seja feita a sua vontade. Qual das duas é a melhor maneira de se viver? Aquela em que Deus entrega à própria vontade o pecador desgovernado, que é o homem e a mulher sem Deus, ou aquele pecador, aquele homem, aquela mulher que já reconheceu sua necessidade de ser guiado pela palavra de Deus, diz: Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, e é a sua vontade. Então, meus irmãos, nós temos que nos perguntar: qual o conceito que nós temos tido em relação à Bíblia Sagrada? Temos encarado esse livro como um livro da religião dos crentes, ou como a voz de Deus, a palavra de Deus, autoritativa, normativa para as nossas vidas? Nós podemos dizer como salmista: eu amo a lei de Deus, eu amo a palavra de Deus, porque se amamos, nós vamos procurar ler, conhecer, estudar. Qual a atitude que nós temos tido em relação à pregação da palavra de Deus? Também o tempo não nos permite ver isso aqui, mas Paulo, ele diz nesta carta que os crentes lá em Tessalônica deveriam guardar as tradições que ele havia ensinado, seja por palavra, seja por epístola. Quando Paulo pregava do púlpito, ele não era infalível, ali não havia inspiração das Escrituras. Quando ele escrevia, sim, a doutrina ou a manifestação do Espírito Santo, inspirando o texto de Paulo, este era infalível, mas ele era um pregador também, como tantos outros, mas ele pregava em cima da doutrina revelada da palavra do Senhor. E esse é um conceito eminentemente reformado, calvinista, que quando a palavra de Deus ela é pregada por pessoas chamadas por Deus, dotadas pelo Espírito Santo, expondo a palavra de Deus com fidelidade, Deus está falando. Não é como se Deus estivesse falando, Ele está falando, é palavra de Deus que está sendo trazida ao nosso coração. A palavra de Deus tem sido norma, regra de fé e de prática, de fato, para as nossas vidas. Nós precisamos então, meus irmãos, fazer esse autoexame. Eu me importo em obedecer a palavra de Deus? Será que no nosso meio aqui, em algum momento das nossas vidas, nós podemos estar vivendo conscientemente em desacordo com a palavra de Deus? Sabemos que estamos desobedecendo e nada fazemos para mudar? Nós estaríamos, se fizermos isso, estaríamos nos igualando a essa sociedade que nos cerca, que vive assim, desordenadamente. Não respeitam nem as leis divinas, nem as leis humanas, e o resultado está bem diante dos nossos olhos.
Essa é a primeira atitude essencial, meus irmãos. Uma segunda atitude essencial que nós depreendemos aqui deste texto bíblico é o zelo espiritual quanto ao pecado. Na mesma sequência do verso 14 e depois seguindo o 15, nós vemos como Paulo orienta a igreja de Tessalônica a ser zelosa com a questão do pecado no meio da igreja. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Um dos problemas da gente pregar expositivamente, pegar um livro e vários livros e a gente ir seguindo, é que tem hora que não dá para pular o versículo. E aqui esse é um deles, né? Que o pastor fala assim, e aí, como é que eu faço para pular esse versículo? Não tem jeito, então vamos falar do versículo. Porque esse versículo está tratando de disciplina na igreja. E disciplina na igreja sempre foi uma dificuldade, mas nos nossos dias essa dificuldade cresceu exponencialmente. Calvino via nesse texto uma recomendação, no que acabamos de ler, a excomunhão da comunidade de pecadores rebeldes, obstinados. Porque o que está acontecendo aqui, a preocupação de Paulo aqui, não é com aqueles que pecaram, então corta a cabeça deles, não é isso, mas são aqueles que pecaram sim, estão vivendo em desacordo com a palavra de Deus e foram exortados presencialmente pelo apóstolo Paulo. Depois vai uma carta, vai uma segunda, e se ainda assim o crente está deliberadamente vivendo no pecado, Paulo fala, é preciso tomar uma providência, e a providência é a disciplina na igreja. E nós temos muita dificuldade com isso. A dificuldade hoje ela está dentro da igreja e fora. Dentro da igreja porque o crente se escandaliza em que a igreja ouse disciplinar os seus membros. E fora da igreja, a sociedade e o patrulhamento ideológico está em cima, porque ao menor descuido, a igreja, o pastor ou o conselho poderão ser processados judicialmente por quererem aplicar ou ministrar a disciplina eclesiástica. Mas é o que está falando aqui, meus irmãos. Sobre esse tema de disciplina, nós temos muito que aprender com a palavra de Deus. Nós não temos tempo, nem é o momento para isso. Então o que eu pretendo fazer aqui é focar num aspecto da disciplina apenas, a vergonha. Paulo diz aqui que a igreja deveria tomar providências para que o irmão ficasse envergonhado. Esses irmãos obstinados que vivem no pecado, que mesmo com toda a abordagem amorosa, instrutiva, continuam na prática do pecado, Paulo diz, esses irmãos devem ser envergonhados, para que envergonhados possam refletir, cair em si e serem recuperados, serem restaurados. Inclusive ele diz, tratem como irmãos, não como inimigos, não é para destruir, não é para ferir, é para ganhar, é para restaurar esses irmãos. O Dr. Howard Marshall, um escocês, exegeta do Novo Testamento, escreveu há 30 e poucos anos atrás, a igreja vive num mundo em que a disciplina tem má fama, talvez parcialmente como reação contra abusos em dias passados, bem como a presença expressiva de crentes nominais nas igrejas. Há 30 anos atrás, ele já via assim essa dificuldade, porque, dado aos excessos, a visão da própria igreja é uma visão negativa desse assunto. E como nas igrejas havia 30 anos atrás muitos crentes nominais, o crente nominal não entende como que a disciplina possa ser. Isso é um abuso, isso é uma invasão de privacidade, é politicamente incorreto. Para aceitar com uma visão positiva a disciplina na igreja, tem que ter um coração regenerado, estar sob a ação do Espírito Santo de Deus. Essa era a prática, meus irmãos, no Novo Testamento. Quanto aos que vivem no pecado, Paulo diz a Timóteo, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Você consegue imaginar isso hoje em dia? Muito difícil, não é verdade? Como constranger as pessoas dessa maneira? Mas esse é o ensino da palavra de Deus, meus irmãos. Em Gálatas, isso eu li em 1 Timóteo 5,20, em Gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te
para que não sejas também tentado. Contextos como esse, meus irmãos, não é à toa que João Calvino orientou, e daí por diante as igrejas reformadas seguiram a sua orientação a partir das Escrituras, de que esta é uma das marcas da verdadeira igreja de Deus na atualidade: a prática salutar, misericordiosa, mas firme da disciplina eclesiástica. Numa sociedade como a nossa, meus irmãos, que perdeu a vergonha em relação à desonestidade, corrupção, mentira deslavada, as pessoas estão falando mentiras assim na nossa cara, como se nós fôssemos idiotas, em rede nacional. Na verdade, as pessoas perderam a vergonha completamente quanto à corrupção, a estarem envolvidos em falcatruas, não estão nem aí para isso, meus irmãos. A igreja, para se diferenciar, precisa ter vergonha pelos seus próprios pecados. Nós precisamos nos manter de tal maneira azeitados na nossa vida espiritual, em contato com Deus, sob a ação do Espírito Santo, para que quando pecarmos, ou quando percebermos pecados na nossa vida, nós não desconversemos, mas nós nos envergonhemos dos nossos pecados. A minha oração, meus irmãos, por mim e por você, é que Deus renove no nosso coração a vergonha pelo nosso pecado, porque Paulo considerava isso uma bênção, uma experiência saudável, se sentir envergonhado pelos pecados que nós cometemos. Essa foi a oração de Daniel. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê nos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras para onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz de Deus, ou à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que Ele nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Essa é a visão bíblica da vergonha pelos nossos pecados. Então nós poderíamos dizer: bendita vergonha. Esse constrangimento, essa vergonha é uma bênção, porque é uma vergonha e é um constrangimento que constrange, que disciplina, mas que traz cura, que traz restabelecimento da nossa vida em relação aos pecados que nós eventualmente estejamos cometendo ou venhamos a cometer contra Deus. Eu sei, meus irmãos, que esse tema é espinhoso, é complexo, não se resolve isso numa pregação de alguns minutos. Mas antes de nós fecharmos o nosso coração para esse tema, não, isso aí não tem nada a ver, só dá uma olhadinha, por favor, na firma reconhecida do apóstolo Paulo, aqui no versículo 17. Ele assinou e reconheceu a firma. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Ele levou para o cartório e provou que era ele quem estava escrevendo isso daqui. Ele queria deixar muito claro para aquela igreja que era ele quem falava, e falava com autoridade apostólica, falava inspirado pelo Espírito Santo, aquela carta vinha dele, e por isso, se Paulo estivesse entre nós, ele diria algo parecido com isso, meus irmãos: meu irmão, fique envergonhado pelos seus pecados, se arrependa, isso é uma bênção, e só vai ser capaz de sentir vergonha construtiva, restauradora, saudável, pelos seus pecados, aqueles que estiverem andando na presença de Deus. Os que não estiverem nem vão perceber muitas vezes, nem notar, às vezes, que estão fazendo algo que desagrada a Deus, ou se notarem, no máximo vai ser remorso, mas essa vergonha restauradora é resultado da nossa proximidade com Deus. Por isso, bendita vergonha essa daqui. Essas são algumas das atitudes. E para a gente finalizar, meus queridos,
uma última atitude essencial para nós, como igreja, nos diferenciarmos do mundo que está à nossa volta. Aí nós vamos agora ao verso 16 e 18. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Olha que trio: paz, comunhão e graça. Paz, comunhão e graça. Nesse trio está a única chance de nós conseguirmos cumprir as duas atitudes iniciais: ter reverência e obedecer à palavra de Deus, e também levarmos a sério a questão, temos zelo espiritual em relação aos nossos pecados. Só quem está debaixo da paz de Cristo, em comunhão com Cristo, sob a ação da graça de Cristo, vai conseguir ter essa percepção e vai conseguir se movimentar de uma maneira a realmente viver de modo diferenciado no mundo em que nós estamos vivendo. Na verdade, meus irmãos, esse trio expressa aqui uma terceira atitude que nós devemos ter: o anseio pela assistência divina, pela ajuda de Deus, para que nós vivamos de uma maneira agradável a Deus, que nós não sigamos fake news doutrinárias, sendo enganados aí por doutrinas, por tendências, por ênfases equivocadas na palavra de Deus, para que a gente de repente não abandone por completo aquilo que a gente sempre acreditou até determinado momento da nossa fé e agora muda tudo, joga tudo para fora, ou que a gente vá seguir outras linhas religiosas que não se apoiam na palavra de Deus, ou que a gente pare de crer em tudo. Só tem um jeito disso não acontecer: nós estamos sendo assistidos por Deus, como expresso nessa oração final de Paulo, nesse voto final do apóstolo Paulo. Tente pensar comigo aqui, como que é uma vida sem essa bênção trio, vamos chamar assim. Um mundo sem paz é um mundo onde, graça à ansiedade, as pessoas não conseguem dormir, não conseguem comer, vivem aflitas, em sofrimento, sobressaltadas, os relacionamentos são complicados, o discurso do ódio cada vez mais fomenta os relacionamentos. Esse é um mundo sem paz, um mundo sem comunhão com Deus, um mundo sem Deus. O que é? Um mundo alienado de Deus, que confronta diretamente a sua palavra. Você conhece um mundo assim? Como que é um mundo sem, ou uma vida sem o socorro de Deus, sem o socorro da graça de Deus? Você fica entregue aos seus problemas, às suas lutas e às suas dificuldades, para lidar com elas com base nos seus recursos limitados de sabedoria, de força e de poder. Como é que é uma vida assim? É bem essa que nos cerca, que está à nossa volta na nossa sociedade. Então fica muito claro, meus irmãos, que para nós não ficarmos parecidos com esse mundo transtornado, nós precisamos dessa bênção trio: a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que paz e graça estão presentes em quase que todas as cartas do apóstolo Paulo. Na saudação inicial ele fala, ou ele deseja a paz do Senhor para os irmãos das igrejas para quem ele escreve. E aqui nesta carta, não no começo, mas no encerramento dela, Paulo especifica um pouco, porque em algumas ele fala só assim: a paz de Jesus seja com você. Aqui ele diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Continuamente e todas as circunstâncias. Quem aqui consegue ter controle sobre os acontecimentos da sua vida? Quem aqui consegue garantir que essa semana toda, de hoje até domingo que vem, tudo vai acontecer na nossa vida em calmaria, sem nenhum contratempo, sem nenhum desgosto? Quem de nós controla isso? Nenhum de nós controla nada, nem o tempo, nem as circunstâncias. Mas se a paz de Deus estiver presente no nosso coração não se atemorizará de más notícias, diz o salmista, porque nós estamos seguros na paz do Senhor, sabendo
que nós temos com Ele uma aliança e que porque temos com Ele uma aliança, Ele cuida das nossas necessidades e de todas as circunstâncias. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e vai o versículo, quando entra no seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O nosso mundo vive sem paz, a igreja não pode viver sem paz, o crente não pode viver sem paz, não pode, não precisa, não deve ser dominado pela ansiedade, contribuir para que os relacionamentos, falte paz nos relacionamentos. Nós temos a paz de Jesus, nos foi dada essa paz. Ele disse: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como a dá o mundo, porque a do mundo ela é passageira, a nossa não, ela é contínua e é em todas as circunstâncias. O segundo elemento dessa bênção trio fala da comunhão com o Senhor. O Senhor seja com todos vós. Em Filipenses 4,9, Paulo diz isso de outra maneira: o Deus da paz será convosco. E aqui em Tessalonicenses, o Senhor seja com todos vós. Veja que Deus não quer nos dar apenas a sua paz, Ele se dá a si mesmo por nós. E aqui o que nós temos, meus irmãos, é um aspecto que eu tenho mencionado algumas vezes do púlpito, porque eu considero extremamente relevante: o princípio Emanuel em vigor mais uma vez. O que é o princípio Emanuel? Deus conosco. A aliança de Deus conosco é caracterizada pelo princípio Emanuel, de que Deus está conosco e nós podemos contar com Ele em todos os momentos da nossa vida. E é por isso, porque Ele não apenas dá a sua paz, mas Ele se dá a nós. A amizade de Deus conosco é uma amizade de perto, próxima. É por isso que nós podemos ter paz, por causa da presença do Senhor na nossa vida. E por último, aqui nessa bênção trio, nós temos a graça do Senhor. O ano passado nós falamos bastante sobre a graça, temos uma classe ainda funcionando, sem querer fazer propaganda, mas sobre esse tema. E nós vimos que somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça, mas a graça de Deus, o favor de Deus não para na nossa salvação. Jerry Bridges, um dos autores que nós temos estudado na nossa classe, com a professora Neuza e eu e os nossos alunos, diz o seguinte: a graça no Novo Testamento tem dois aspectos. O primeiro é o favor imerecido de Deus, dado a nós por meio de Cristo, e por causa disso nós recebemos salvação e todos os dons do Espírito Santo e bênçãos que Deus tem para nós. O segundo aspecto da graça de Deus é a ajuda de Deus que nos é dada por meio do Espírito Santo. Eu sinto isso, que às vezes nós, como protestantes, presbiterianos, a gente dá muita ênfase na graça salvadora, mas nos esquecemos, na prática, no dia a dia, de contar com a graça ajudadora, no dia a dia da nossa vida, pois creiamos, meus irmãos, que a graça que salva também nos assiste no nosso sofrimento, nas nossas lutas. A graça que salva também nos ajuda a sermos moldados, transformados e cada vez mais santificados. É essa graça onipotente que a palavra de Deus nos ensina, que é melhor do que a vida. É essa graça que nos basta mais do que tudo. Sobre essa bênção trio, então, meus irmãos, nós podemos dizer que o que vai fazer de nós pessoas diferentes da sociedade que está à nossa volta é o fato de que Deus está presente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus nos ajuda com a sua graça onipotente. Amém, igreja? E também, meus irmãos, é por causa disso, desta presença, desta ajuda, que nós podemos ter paz em todo o tempo. Por isso eu diria, como o apóstolo Paulo, então, para você nessa noite, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê a sua presença, a comunhão com a sua presença no seu coração, que o Senhor te dê da sua graça para te ajudar em todo o tempo. Meus irmãos, é isso que faz, pelo menos essas são algumas verdades no encerramento dessa carta. Imagina, Paulo visitou essa igreja, pastoreou a igreja, ensinou lá, mandou carta, mandou outra carta, e no final de tudo ele está dizendo o seguinte: vamos ser diferentes do mundo à nossa volta, vamos ter reverência com a palavra de Deus, vamos ter zelo com o pecado,
envergonhando-nos e nos arrependendo dos nossos pecados, e vamos contar com a assistência de Deus para a nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Grupo Plenitude.